Com a revelação de que os feiticeiros ganharam duas técnicas para o combate contra o Rei das Maldições pelo Will, vimos que Itadori aprendeu o conceito do domínio simples com o Kusakabe. Mas, analisando as habilidades que o Itadori assimilou, qual seria a segunda técnica que o Yuji pode ter aprendido para usar em sua batalha contra o Sukuna? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui discutir. Eu sei que esse vídeo vai ser bem polêmico, mas vamos discutir aqui qual é a segunda técnica que o Itadori aprendeu pelo Will e, ao mesmo tempo, se existe a possibilidade do Yuji ter herdado ou ter meio que assimilado os 6 olhos do Gojo. Calma que a gente vai falar um pouquinho logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você compartilhar e reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar os nossos vídeos por aí. E você também pode ler a minha novel Que Haja Luz, tanto ali pela Novel Mania quanto também pelo Tapas. O link dos dois sites estão na descrição desse vídeo e você pode ler a novel exclusiva do canal do Geek Brasil juntamente com os inscritos e na qual eu crio todo o universo envolvendo a essa história. Vamos lá, como vimos no capítulo 258, o Will nos apresentou um treinamento de substituição. Um treinamento que os feiticeiros trocariam de corpos entre si e conseguem assimilar algumas técnicas que outros feiticeiros possuem. Isso acabou dando uma puta vantagem para os feiticeiros. E é aqui que nós observamos como o Itadori e o Yuta falaram que eles meio que trapacearam, meio que roubaram ali para conseguir assimilar e aprender essas novas técnicas. O Will acabou explicando para nós todo esse conceito e a forma como os feiticeiros poderiam continuar trocando de corpos para aprender técnicas que outros feiticeiros já tinham aprendido, mas que alguns tinham dificuldade de assimilar. Então entendemos que foi daí que o Chozo aprendeu a usar a energia reversa, como nós observamos no capítulo 252, assim que a expansão de domínio do Yuta é quebrada. O Chozo vem redirecionando para o Itadori conseguir utilizar, lembrando o Itadori os passos para conseguir utilizar a energia reversa. E depois no 258 nós vimos feiticeiros como Ino, Chozo e Itadori também utilizando o domínio simples para que pudessem resistir à expansão de domínio do Sukuna, fazendo todo o sentido do capítulo 222 de quando o Itadori havia ido para o corpo do Kusakabe, já que a direção aqui era que o nosso menino estava aprendendo o domínio simples. Para mim ficou bem claro nesse sentido da forma como o Will consegue trocar os corpos dos feiticeiros, consegue trocar as almas dos feiticeiros para que eles possam ter essa assimilação dessas habilidades. Então, como nós vimos no capítulo 258, a primeira técnica que o Itadori aprendeu foi o domínio simples. Ele aprendeu como utilizar e conseguiu até mesmo se manter de pé mediante a expansão de domínio do Sukuna. A gente viu ali que não se tratou realmente de apenas uma técnica ou de uma assimilação, mas sim de que o Itadori conseguiu colocar em prática a utilização do domínio simples para lhe salvar de uma expansão de domínio, e uma expansão de domínio do Sukuna, 99 segundos em uma alta potência de expansão, o que marca para nós um grande feito do nosso menino. E é claro que faz a gente se perguntar, qual que é a segunda técnica que o Itadori aprendeu? Qual que seria essa grande técnica que o Itadori aprendeu juntamente com o domínio simples? Se a gente analisar então um pouquinho, a gente começa a se perguntar se ele havia aprendido junto do domínio simples com uma segunda hipótese, a expansão de domínio. E eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a ideia da expansão de domínio que o Itadori pode ter possa vir do Kusakabe. Isso porque o Kusakabe disse que o seu treinamento com o Itadori iria explicar os fundamentos e os conceitos das barreiras. Ele iria
colocar o domínio simples no garoto e esse entendimento também. Como a gente pode ver aqui no fluxograma do guia oficial de Jujutsu Kaisen, quando a gente consegue analisar essa ideia de que o Kusakabe estava falando que iria passar os conceitos das barreiras e tudo mais, se a gente analisar toda essa ideia no fluxograma, o Itadori aprendeu os conceitos sobre o domínio inato, técnica de barreira e domínio simples, que é as ideias que a gente já tinha comentado aqui no canal e falado sobre a forma como o Itadori está meio que navegando nesse fluxograma para dominá-lo por completo. Ele já havia dominado completamente o lado do Taijutsu até chegar no Fulgor Negro, até chegar no Lampejo Negro, ou no Black Flash, ou no Kukusen. É a habilidade com mais nomes por aí, mas ao ponto de que o Itadori também está vindo para o lado direito do fluxograma e também está indo para baixo, porque ele aprendeu o domínio simples e ao mesmo tempo tem todas as ideias sobre barreira, que é a mesma coisa da cortina que é colocada aqui. A gente tem a ideia também sobre técnicas de barreira e também o conceito de que o Kusakabe havia ensinado o Itadori. Se o Itadori for expandir o seu domínio, então será pelo aprendizado com o Kusakabe, assim como ele expandiu o seu domínio simples. Como o Kusakabe mesmo disse no capítulo 254, um domínio simples ainda é um domínio. O conceito agora é que o Itadori precisa replicar o seu domínio inato na sua expansão de domínio. Então, eu não acredito que o Itadori tenha queimado a sua segunda troca de corpos para aprender a expansão de domínio, sendo que todo o conceito, toda a teoria e toda a prática para expandir o seu domínio, ele pode ter aprendido com o Kusakabe. Lembrando que por mais que o Kusakabe não tenha uma técnica amaldiçoada, ele tem um domínio simples. E como ele mesmo fala, um domínio simples ainda é um domínio. Outra coisa que me chamou a atenção é que talvez o Itadori não tenha aprendido a técnica reversa trocando de corpo com outro feiticeiro. Isso porque o Choso tem que reforçar o aprendizado da energia reversa para ele no capítulo 252, sendo que o domínio simples, o Itadori meio que mostrou para nós que ele tinha até um certo tipo de domínio. Mesmo o Yuji usando a energia reversa desde quando chegou no campo de batalha para lutar contra o Sukuna, o Choso percebeu que o Itadori ainda não tinha dominado a técnica, o que para mim não faz sentido, já que se ele tivesse trocando ali de corpos da mesma forma como ele trocou com o Kusakabe para aprender o domínio simples, ele teria todo o conceito e toda a ideia para a técnica reversa, para conseguir utilizar a técnica reversa para curar o seu corpo, coisa que na minha cabeça não faz sentido ele não ter assimilado tudo isso. Além de que, no meio da conversa ali com o pessoal, na explicação, na verdade, um pouco antes da explicação do Iwi sobre a troca das habilidades, a troca dos corpos, o Choso disse que era ele quem iria aprender a energia reversa. Seria ele que teria seu corpo trocado para aprender a energia reversa e não o Itadori. O que pra mim não faz sentido eles queimarem dois cartuchos na mesma lógica. Sendo que se o Choso aprendesse o conceito, o Itadori poderia aprender a ideia com ele. Choso poderia ensinar para o Yuji o conceito sem que houvesse uma troca de corpos. Isso deixaria o Yuji com um cartucho a mais. Ele poderia ter uma assimilação de outra técnica, já que o Choso, com o aprendizado da técnica reversa, poderia ensinar o Itadori, já que os dois possuem a mesma técnica através da manipulação de sangue. Ele penaria um pouco mais para aprender a energia reversa, como nós estamos observando a forma como foi colocada no capítulo 252. Mas ainda assim, ele ficaria com mais um cartucho para aprender uma nova técnica. Então, ele aprende domínio simples com o Kusakabe, ele aprende a energia reversa, a manipular a energia reversa para curar o seu corpo com o Choso, mas sem a necessidade de trocar de corpo com o personagem ou com outro personagem, e fica ainda assim com o fator de conseguir trocar de corpos mais um
uma vez. Então, qual que é a técnica que o Itadori poderia ter aprendido? Nessa ideia, se o domínio simples foi aprendido com o Kusakabe e a expansão de domínio teria sido feita através das teorias replicadas pelo Kusakabe, e a energia reversa, a utilização, o aprendizado para curar o seu corpo teria sido através das ideias do Choso, dos ensinamentos do Choso, o que o Itadori fez com a sua segunda troca de corpos? Eu sinceramente não vejo nenhuma técnica para que o Itadori possa ter aprendido, além da técnica reversa ou a expansão de domínio. Então, com essas partes descartadas, eu não vejo técnicas como ali do Inumaki, Panda, Hakari, Kirara, Yuta, para que o Itadori possa utilizar, já que os personagens estariam no campo de batalha para lutar. E eu só consigo pensar em um ponto como um backup, caso esse personagem caia. Caso esse personagem fosse derrotado, o Itadori seria a chama do retorno desses poderes. E sim, eu estou falando do ilimitado mais os 6 olhos. Eu sei, gente, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil realmente acreditar nessas ideias de que o Itadori pode utilizar os 6 olhos, mas vem comigo neste raciocínio, vem comigo nessa explicação. Tengen explicou para nós que tanto ele, o receptáculo estelar e os 6 olhos estavam conectados pela causalidade. Toda vez que um feiticeiro de 6 olhos morria, quando o Tengen estava prestes a trocar de receptáculo, outro surgia para lhe proteger. O Kenjaku tentou matar ali o Tengen, destruir o Tengen 2 vezes. E uma delas, ele acabou meio que matando o feiticeiro de 6 olhos antes da troca, e mesmo assim o feiticeiro de 6 olhos retornou para lutar contra ele. Não o que havia morrido, mas que outro feiticeiro com outros 6 olhos havia surgido. Então ele chega à conclusão que só poderia ter um feiticeiro com 6 olhos. Não poderia ter 2 feiticeiros com 6 olhos. Isso é um fato no mangá de Jujutsu Kaisen. Só pode nascer um feiticeiro com os 6 olhos. E ele só pode nascer se o outro morrer, quando estiver perto da troca de corpos entre o Tengen. Por isso, o Kenjaku selou o Gojo. Porque se ele matasse o Gojo, outro feiticeiro com os 6 olhos iria surgir. Porém, o Tengen explica que algo mudou há 11 anos atrás. Algo que supostamente nem mesmo o Kenjaku sabia. E nem mesmo ele tinha certeza sobre o que resultaria. Toji Zenin quebrou as correntes da causalidade. Ou seja, o Toji quebrou a conexão entre o receptáculo estelar, os 6 olhos e Tengen. Se antes era impossível ter 2 usuários de 6 olhos ao mesmo tempo, agora talvez isso tenha caído por terra. Todas essas conexões que foram sendo colocadas, que o Tengen até mesmo fala entre ali o capítulo 144 e o capítulo 146, de que era impossível 2 feiticeiros com 6 olhos iria realmente abordar na história, nós observamos que o Toji corta essa ideia, ele corta essa percepção, mas ao mesmo tempo nós não sabemos o que poderia gerar um feiticeiro a mais com os 6 olhos, ou como isso poderia ser gerado, pelo menos até a aparição de Yuji Itadori. Isso é evidenciado ainda mais quando o Kusakabe percebe esse ponto, de que o Itadori está crescendo como um feiticeiro em uma velocidade absurda. Isso porque o Sukuna manipulou feitiços de grau elevados quando estava controlando o corpo do Itadori. O Sukuna usou todos os tipos de cortes, usou ali a sua expansão de domínio, usou a sua flecha de fogo, usou o Kamino, tudo isso no corpo do Itadori, fazendo com que seu corpo gravasse ainda mais as técnicas do Rei das Maldições em sua alma. Assim, então, nós observamos o narrador dizendo e nos explicando no capítulo 257, de que o Itadori teve as técnicas gravadas dos fetos e também do santuário em sua alma. Esse é um conceito abordado de que Itadori é uma esponja que vai sugando tudo que é jogado nele, graças ao que o Rei das Maldições gerou ao Itadori. Graças a essa criação absurda
que o Kenjaku fez para que o Yuji pudesse nascer. Então nós temos o capítulo 220, e lembrando mais uma vez, a Shoko diz que o Itadori havia se tornado um objeto amaldiçoado ambulante, embebedado da energia amaldiçoada do Sukuna. Com isso, o Yuji é o único capaz de manifestar os poderes de outros feiticeiros em seu corpo. A forma como ele tem essas técnicas gravadas em sua alma. Diferente do Yuta, que precisa assimilar essas técnicas através da Rika, pelo menos é o que parece através da batalha do Yuta contra o Ryu e a Uro, nós observamos que o Itadori, ele é o único que tem a capacidade de gravar essas técnicas na sua alma por causa do tempo que ele ficou com o Sukuna. Como o Kusakabe mesmo disse, o Itadori cresceu de uma forma absurda com o Sukuna, usando suas técnicas no corpo dele. Agora, imagina, só imagina o que poderia acontecer com o Itadori trocando de corpo com o Gojo. Com a quebra da conexão da causalidade com o Tengen e com o Gojo usando os 6 olhos mais as técnicas do limitado no Itadori, Yuji se torna uma máquina ainda mais imparável. É claro que para assimilar as técnicas do Gojo, o Yuji teria que chegar ainda mais profundo nas suas experiências com o Black Flash. Assim como foi também para ele conseguir assimilar o Santuário. Ele, utilizando o Black Flash, foi evoluindo as suas experiências com o mundo amaldiçoado, com a energia amaldiçoada. Então, nós observamos que para o Itadori chegar nesse patamar para conseguir ativar os 6 olhos, mas conseguir também ativar o ilimitado dentro do seu corpo, ele teria que ter mais experiências com o Black Flash, evoluir ainda mais o seu conceito de energia amaldiçoada relacionado ao Black Flash. E para reforçar ainda mais esse ponto de que o Yuji possa vir utilizar os 6 olhos mais o ilimitado, existem 2 dicas interessantes para essa ideia. A primeira é a arte da exposição de Jujutsu Kaisen. Gege coloca Sukuna em sua forma completa, com o tesouro do Mahoraga em sua cabeça. Mas de onde isso? Sendo que o Gege nunca havia colocado o Sukuna com o corpo completo utilizando as 10 sombras. Ou pelo menos até agora ele não havia utilizado. Mas será que ele já não usou? Será que o Sukuna neste exato momento, ou pelo menos alguns momentos atrás, alguns quadros atrás do capítulo 258, não estava utilizando os poderes das 10 sombras? Lembrando que a expansão de domínio do Sukuna no capítulo 258 parece ser sustentada pela coluna da expansão de domínio do Fushiguro. Aqui a gente pode perceber exatamente essa coluna que aparece na expansão de domínio do Fushiguro, bem parecida com o conceito que nós temos aqui através dessa expansão. E ao fundo então dessa arte nós observamos o que? Nós observamos os 6 olhos olhando para o Itadori. Nós observamos os 6 olhos olhando para o Yuji. Se for realmente confirmado para nós que o Sukuna usou sua expansão de domínio baseada na expansão de domínio do Fushiguro para estabelecer ainda melhor o seu poder no campo de batalha, podemos ter ainda mais pistas através dessas ideias de que o Itadori possa estar mesmo conectado com os 6 olhos, com essa troca de corpos entre Yuji e Gojo. E o segundo ponto é essa imagem, que parece ser algo ali que foi até meio que confuso um pouquinho na época para a gente entender, que é um conceito de que no capítulo 222, o Itadori é o único que percebe que a técnica do ilimitado do Gojo estava ativada, que o infinito do Gojo estava ativado e que nenhum dos alunos poderia tocar nele, poderia incentivar ele para lutar contra o rei das maldições. Nem mesmo Maki, Yuta, Ohakari, Inumaki ou Kirara conseguiram perceber essa ligação, mas o Yuji percebeu. O Yuji estava atento que o Gojo estava utilizando o infinito. Talvez o Itadori só tenha percebido isso por causa de já ter trocado de corpo com o Gojo
e ele ter utilizado todas as técnicas em seu corpo para conseguir assimilar, para conseguir gravar esses poderes na alma do Itadori. Caraca, eu não sei se a gente tá preparado para isso. Não sei se a gente tá preparado para isso, mas é uma ideia interessante. É um conceito interessante, acho um pouco difícil de acontecer, mas é provável, é bem provável que isso pode acontecer. Podendo utilizar assim os 6 olhos e com os poderes do ilimitado, seria até mesmo irônico o Itadori conseguir derrotar o Sukuna dessa forma.